A maioria das decisões parece nascer no momento da escolha, mas muitas começam antes. Antes da análise, antes da lógica, antes da intenção consciente. Elas começam na percepção que foi construída diante de nós, e muitas vezes nem percebemos isso. Ao longo desta temporada falamos sobre identidade, sobre organizar a mente, controlar impulsos, criar princípios para orientar decisões. Tudo isso fortalece o mundo interno, mas existe outro nível importante. O ambiente em que vivemos. Porque mesmo quando aprendemos a nos governar, continuamos inseridos em narrativas que influenciam a forma como percebemos o mundo e percepção molda a decisão. Nós gostamos de acreditar que tomamos decisões de forma totalmente racional, que analisamos fatos friamente, que escolhemos apenas com base em dados. Mas na prática, muitas vezes decidimos com base na imagem que foi construída antes da análise. Uma marca parece confiável, um líder parece competente, uma proposta parece urgente, uma oportunidade parece imperdível. E quase sempre existe uma narrativa sustentando essa percepção. O livro Poder e Manipulação resgata uma ideia antiga e ao mesmo tempo extremamente atual. O mundo não funciona exatamente como deveria funcionar. Ele funciona como as pessoas percebem que ele funciona. Isso não significa que tudo é manipulação. Significa apenas que influência faz parte da vida social. Influência existe na política, nos negócios, na mídia, nas redes sociais e até nas conversas mais simples do cotidiano. Sempre existe alguém moldando percepção e sempre existe alguém reagindo a essa percepção. Prestígio não nasce apenas de competência. Prestígio também nasce de percepção. Líderes constroem imagem, empresas constroem posicionamento, pessoas constroem reputação e muitas vezes a imagem vem antes da realidade consolidada. Isso não quer dizer que tudo seja falso. Significa apenas que percepção costuma anteceder julgamento. Existe também uma distinção importante. Influência pode ser consciente ou inconsciente. Às vezes alguém molda a percepção de forma intencional, outras vezes apenas repete uma narrativa que já está circulando no ambiente. Em ambos os casos, a percepção se espalha. Neutralidade constante raramente gera influência. Quem nunca se posiciona dificilmente é percebido como relevante. Isso vale para líderes, vale para empresas e vale para qualquer pessoa. Poder não é apenas força. Poder também é a capacidade de moldar percepção e quem molda a percepção influencia decisões. Vamos trazer isso para algo concreto. Imagine um investimento sendo divulgado como oportunidade única. Existe urgência, existe escassez, existe autoridade envolvida. Antes mesmo de analisar os números, sua percepção já foi direcionada. Agora pense em negociações. Alguém que se posiciona com segurança muitas vezes influencia mais do que alguém tecnicamente melhor, mas que se mostra hesitante. Percepção altera a dinâmica de poder. Outro exemplo aparece nas redes sociais. Perfis que constroem imagem de sucesso atraem atenção e a atenção gera credibilidade, mesmo quando os resultados reais ainda são modestos. Agora conectando diretamente com o dinheiro. Muitos investidores não perdem recursos por falta de inteligência. Perdem porque seguem narrativas coletivas sem perceber. Narrativa coletiva é uma das forças mais poderosas dos mercados. Preços sobem por expectativa, caem por medo e expectativa e medo são construídos socialmente. Quando entendemos isso, algo muda. Começamos a fazer uma pergunta simples. Isso é um fato ou é uma percepção que foi moldada? Essa pergunta muda completamente nossa posição no jogo. Entender influência não significa se tornar manipulador, significa apenas deixar de ser ingênuo. Às vezes confundimos ingenuidade com virtude, mas na prática ela pode nos deixar vulneráveis. Quando não entendemos como narrativas são construídas, reagimos com mais impulso. Quando entendemos, ganhamos espaço para analisar e a análise reduz decisões impulsivas. Isso traz mais maturidade financeira. Porque não entramos em euforia com facilidade e também não entramos em pânico com a mesma intensidade. Consciência de influência cria estabilidade e estabilidade sustenta decisões de longo prazo. Não se trata de desconfiar de tudo. Trata-se apenas de observar melhor. Perguntar antes de reagir, analisar antes de seguir. Poder não começa na imposição, começa na percepção. E quando entendemos como percepções são construídas, deixamos de jogar no escuro. Continuamos no mesmo mundo, mas com um nível diferente de consciência e consciência sempre precede evolução. Agora eu deixo uma pergunta para você refletir.
Em qual área da sua vida você já percebeu que tomou decisões mais pela narrativa do que pelos fatos? Pode ter sido em investimentos, no trabalho ou até em relacionamentos. Escreva nos comentários. Refletir sobre isso já é um passo importante de amadurecimento. Se esse conteúdo foi útil para você, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas e inscreva-se no canal. E lembre-se, sempre existe mais uma ideia capaz de mudar a forma como enxergamos o mundo. Sempre existe, só mais uma lição.